Então, pessoal, nesse vídeo eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre a inflação, tá? Vou estar compartilhando com vocês aqui um resumo que eu fiz sobre os principais tópicos que envolvem a inflação, tá? Espero que vocês gostem e entendem aqui o que eu vou falar, tá? É um resumo, é um vídeo bem resumido, tá? Para quem está querendo entender, né, melhor como é que funciona a inflação, quais as principais causas dela e como o governo tenta controlar, né? Então vamos começar aqui, né, com o conceito aqui do lado, né, básico do que é a inflação. Ela é o aumento geral aqui dos produtos e serviços no país, tá? Então o IBGE ele apura aqui, né, quanto que foi o aumento aqui de uma série de produtos comercializados no Brasil e serviços, né? Vários produtos ali que a gente compra, né, dos mais variados tipos, desde de alimentos até eletrônicos, enfim, uma série de serviços ali como cinema, educação, e vários outros exemplos ali, e eles medem o aumento geral aqui, né, fazem uma média aqui geral do aumento de todos os produtos e serviços para compor um indexador que a gente chama de IPCA, que é esse cara aqui, tá, que eu coloquei aqui. O IPCA ele é o índice de preços ao consumidor amplo, tá, que é basicamente o indexador ou a taxa oficial que mede a inflação aqui no país, tá. Então, aumento no geral ali, né, não um aumento único, por isso eu grifei aqui geral, porque não é o aumento isolado de um produto ou serviço, né, uma série de produtos ou serviços que é composto aqui pelo IPCA, tá? Então o IPCA que levanta aqui o quanto aumentou em média esses itens aqui. Quais que são as principais causas, né, da inflação aqui no país, tá? O que aumenta a inflação, né, principalmente? O aumento do dólar, né, é uma das causas. A injeção de dinheiro descontrolada de forma mal planejada aqui pelo Banco Central, tá, pelo BC. Crises hídricas, energéticas e sanitárias e instabilidades políticas, tá? Essa parte das crises aqui, né, a gente tem um bom exemplo aqui que é o que aconteceu ano passado, né, e o que vem acontecendo esse ano ainda que é a pandemia, né, uma crise sanitária. Foi uma crise inesperada, né? Ninguém esperava que isso ia acontecer e como ela fez uma série de serviços de parar de funcionar, né, por causa do isolamento e tal, trouxe bastante desemprego e aumentou a inflação, né? Várias consequências negativas, né? Além das mortes das pessoas, enfim. E ali, o Brasil também esse ano de 2021 ele passa por, além da crise sanitária, que é a pandemia, né? Ele ainda passa por uma crise hídrica e energética, né? A gente está com escassez de chuvas, né? Os reservatórios das hidrelétricas são baixos. Isso fez o preço da energia elétrica aqui disparar, tá? Disparando o preço da energia elétrica, né, além de prejudicar o consumidor final que consome energia elétrica, isso ainda faz aumentar, né, o preço de uma série de produtos e serviços que dependem de energia elétrica. Hoje em dia, uma indústria, ela precisa, né, um dos principais gastos de uma indústria é os gastos com energia elétrica, né. Então, como basicamente tudo hoje, né, todos os produtos e serviços dependem de energia elétrica, se ela aumenta, né, para quem produz aqui esses produtos e serviços, a empresa, né, as empresas vão ter que repassar esse aumento aqui que elas tiveram, né, com a conta de luz no preço aqui dos preços e serviços que vão sair para o consumidor final. Então, isso aqui é uma bola de neve, né? Tudo aumenta, né? Não só a conta de energia do consumidor aumenta, mas também os produtos e serviços aumentam em decorrência do aumento da energia elétrica, né? Justamente porque a energia elétrica é um insumo fundamental, né? Que é utilizada para produzir tudo hoje em dia. As instabilidades políticas também, né? Aumentam a inflação, né? Quando algum governante ali fala alguma coisa ou faz alguma ameaça, né? Isso daqui, né, pode se aumentar significativamente a insegurança dos investidores, né, o que acaba mexendo na inflação, né, e prejudicando a economia, tá? Aí quais que são as principais consequências, tá, que a inflação tem para o país, né? O aumento da inflação logicamente vai trazer consequências negativas, que é a diminuição do poder de compra, né, do cidadão, a desvalorização aqui da moeda nacional frente às outras moedas internacionais, né, principalmente ao dólar, ao euro, enfim, e a incerteza no planejamento econômico das pessoas, tá? Especialmente as pessoas aqui de mais baixa renda, tá? As pessoas que ali precisam se planejar ali para financiar casa, carro, enfim, para ter esses bens ali de maior valor, a inflação ela causa incerteza no planejamento, né? Então as pessoas acabam não sabendo direito como lidar aqui com o dinheiro. Essas são as principais consequências negativas da inflação. Agora a gente tem que falar um pouco do PIB, né? Para falar de inflação, aqui a gente tem que falar de PIB. Primeiro, o PIB, né? A definição básica dele é a riqueza real da economia, né? Que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país no preço que chega ao consumidor final. Isso daqui é apurado anualmente aqui e é dado nessa ordem de grandeza aqui, né? De trilhões aqui de reais, né? Porque isso aqui compõe toda a riqueza, né? Todos os bens e serviços que tem dentro do país, tá? O que acontece aqui, tá? Por que a gente está falando de PIB, né? Porque quando a injeção de dinheiro interna aqui pelo Banco Central no país ela for maior do que a oferta de produtos e serviços, ou seja, quando ela for maior que o PIB do país, a inflação acaba subindo também, tá? Dessa forma aqui. Por isso eu coloquei aqui em cima esse item aqui, ó, injeção
de dinheiro pelo BC, pelo Banco Central. Quando isso aqui é feito de forma mal planejada e desenfreada, né? Ou seja, quando a injeção de dinheiro ela é maior do que a oferta de produtos e serviços, tu estimula mais as pessoas a comprar sem que necessariamente haja um aumento na oferta de produtos e serviços no país. Isso aqui corrobora para o aumento da inflação, tá? A inflação sobe, tá? Quando isso acontece. Então, quem controla a inflação, tá? A gente falou aqui das causas, né, do que é a inflação, mas quem tenta controlar, né, pelo menos, né, ou tenta, né, é o Banco Central, o BC, tá? E como é que ele faz isso, né? O principal artifício para o Banco Central conseguir controlar a inflação é aumentar, né, a taxa de básica da economia, que é a taxa Selic, tá? Primeiramente vamos falar, tá, do que seria, quais que são as consequências da diminuição, tá, da diminuição, por isso setinha para baixo aqui, da diminuição da taxa Selic, tá, quando o governo ele faz isso daqui. A diminuição da taxa Selic, tá, que é a taxa básica da economia, ela vai estimular a diminuição de uma série de outros indexadores econômicos, tá, que acompanham a Selic, por exemplo o CDI, né, e outros indexadores. Isso vai aumentar, né, vai fazer com que as pessoas aqui elas peguem mais empréstimos, tá, mais financiamentos, né, porque a taxa de juros está mais baixa, então as pessoas vão começar, né, a tirar o seu dinheiro dos investimentos para consumir mais, né, para pegar empréstimos nos bancos aqui a juros baixos, né, para contrair financiamentos, né, de casa, carro, apartamento, enfim. As pessoas aumentam os gastos no cartão de créditos, né, e aumenta o consumismo de um modo geral, tá? Então, quando o governo ele baixa a Selic, é isso daqui que acontece, as pessoas tendem a gastar mais, né? Só que tem uma consequência negativa, né, da diminuição da Selic, que é prejudicar os investimentos de renda fixa. Porque tem vários investimentos aqui que são atrelados a esse indexador aqui, que é a Selic, né? Eles rendem o tanto que a Selic for no momento. Se a Selic é baixa, significa, né, se ela for abaixada pelo Banco Central, significa que os investimentos de renda fixa eles vão ficar prejudicados, porque as pessoas vão querer começar a tirar o dinheiro desses ativos aqui, né, principalmente do governo, né, das pessoas que investem ali em Tesouro Selic, por exemplo, porque com a baixa, né, da taxa aqui pelo governo, as pessoas vão começar a investir e colocar o dinheiro em outras aplicações, né, por exemplo, renda variável, né, outras coisas aqui que não sejam vinculadas aos títulos do Tesouro Nacional, do governo. Então essas aqui que são as consequências da diminuição da Selic. E o governo ele faz o oposto para controlar a inflação, né? Ele aumenta a taxa básica de juros da economia, ele aumenta a Selic, tá? Aumenta, setinha azul aqui. E aí, se ele aumenta a Selic, ele faz justamente, as consequências vão ser justamente as opostas dessas aqui. Ou seja, as pessoas vão contrair menos empréstimos, menos financiamentos, vão gastar menos, né? Para que o governo tente controlar essa balança aqui entre a injeção de dinheiro e a oferta de produtos, né? Para que as pessoas consumam menos, né? Essa oferta aqui de produtos e serviços do país, o governo então ele aumenta a taxa básica de juros da economia e aí as pessoas não vão mais contrair tantos empréstimos, tantos financiamentos, vão gastar menos, o consumismo vai diminuir, tá? E por outro lado, né, se antes prejudicava, agora vai aumentar e vai estimular a injeção de dinheiro aqui em investimentos de renda fixa, né? Porque com a Selic alta as pessoas vão querer investir em investimentos que estejam atrelados a esse indexador aqui, como por exemplo o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é o programa de títulos públicos do governo, então as pessoas vão investir no Tesouro Selic, tá? E aí o que acontece, né, com mais dinheiro aqui entrando dentro do governo, né, com o aumento aqui da taxa básica Selic, o governo às vezes acaba catando aqui medidas populistas, né, ele acaba aumentando ali a injeção de dinheiro, né, colocando esse dinheiro na mão das pessoas, né, dos mais pobres, né, assim, especialmente justamente como estratégia política ali, né, para conseguir votos, enfim. E aí eles acabam aumentando novamente a inflação. Então isso é uma roda aqui, né, que gira, que o governo ele tenta controlar a inflação, né, através do aumento da Selic, né, aí ele consegue arrecadar mais dinheiro através desses investimentos aqui, né, porque atrai investidores com a taxa Selic alta, né, na renda fixa, e aí ele joga esse dinheiro que ele ganha aqui na mão dos mais pobres, e aumenta a injeção de dinheiro, acaba aumentando a inflação. Então essa medida aqui ela não é muito eficaz, tá, pelos governos, de tentar controlar a inflação, mas é o que o Banco Central tenta fazer hoje, tá? Basicamente, tá? Para finalizar esse vídeo, né, a gente vai ver então como é que uma pessoa pode se proteger, né, da aumento da inflação. Ela tem que ter investimentos ali, né, vários investimentos. Eu não vou entrar no mérito ali de qual investimento é melhor, mas o investimento que renda pelo menos uma taxa que seja maior ou igual do que o IPCA, que é o que mede a inflação. Então, se tu tiver, por exemplo, no teu dinheiro aplicado no Tesouro IPCA, né, que é um dos tipos de títulos públicos do governo, né, do Tesouro Direto, tu vai estar protegendo o teu dinheiro da desvalorização, né, porque justamente aqui ele está rendendo justamente aquilo que o IPCA está indicando na inflação. Então, ele vai estar protegido da inflação.
Porque geralmente o aumento, tá? O governo também ele tenta outra medida para ele conseguir aumentar, né? Conter a inflação é aumentar o salário mínimo, né? Só que o aumento do salário mínimo ele também às vezes acaba estimulando o consumismo, né? Estimulando as pessoas a comprarem mais, o que por sua vez vai ter um impacto negativo, né? Vai acabar aumentando mais ainda a inflação ao invés de diminuir. E outra coisa que acontece é que geralmente o aumento salarial ele não acompanha o IPCA, tá? Então, geralmente isso aí não adianta muita coisa, tá? Para o governo tentar conter a inflação, porque o aumento salarial ele é sempre geralmente menor do que o IPCA. Ou seja, a pessoa sempre, em todo caso, ela acaba perdendo ali o poder de compra, né? Mesmo com o aumento do salário. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Acho que deu para explicar ali os principais tópicos em relação à inflação, tá? Qualquer coisa deixar nos comentários, então. Até o próximo vídeo, deixa o joinha, valeu!